Agora, falando em penas, eu quero trazer isso para o que estamos analisando agora, que é a possibilidade de condenação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque houve ali uma preocupação com o futuro político dele a partir do momento que a Polícia Federal pediu indiciamento por tentativa de golpe de Estado. Neste ano, a corporação já tinha acusado o ex-presidente Jair Bolsonaro de participar da suposta fraude em cartões de vacina e também na venda de joias do acervo presidencial. Somadas, as penas máximas dos crimes pelos quais Bolsonaro foi indiciado nos 3 casos chegariam a 68 anos de prisão. Além disso, eventuais condenações praticamente tirariam as suas chances de reverter essa inelegibilidade que tem hoje, já que um novo prazo passaria a ser contado, poderia chegar aí a mais de 30 anos de inelegibilidade. Dávila, como você avalia os processos ou os indiciamentos os quais Bolsonaro foi incluído e principalmente a quantidade de penas relacionadas quando somamos todos eles? Veja só, Círio, o que acabamos de falar. Olha a nossa tarja aqui, que podem chegar a 68 anos de prisão. Então você já pega a pena máxima, como se ele fosse condenado já por todos os crimes, ainda está em fase de investigação. Mas o que fica na cabeça das pessoas é isso aqui. Olha, Bolsonaro pode ser condenado a 68 anos. Ninguém está preocupado com o detalhe da investigação, da formalização da culpa. Não tem nada disso. Isso aqui já é verdade. E agora, se ele não pegar 68 anos, se ele for absolvido ou por alguma coisa for condenado a 4, vão achar que é um absurdo, que é impunidade no Brasil. Então, esse descompasso, essa assimetria, nós não podemos ter, porque isso aqui é a gente acaba criando uma falsa expectativa nas pessoas. E isso é muito ruim para a credibilidade da justiça, para a credibilidade da política. Então, por isso que eu digo, é hora de termos muito cuidado com o uso das palavras. Temos que ter muito cuidado, temos que usar as palavras de maneira comedida para retratar os fatos, porque senão nós começamos a induzir coisas que não têm fundamento algum. E o Estado de Direito significa que as pessoas só podem ser condenadas de acordo com a lei e de provas. Até o momento, a gente precisa ver o que está aí. Agora, querer somar todo esse processo, empacotar em 68 anos e sair dando manchete, não é positivo para a opinião pública. Isso aqui, eu acho que a gente comete um erro ao fazer isso. Dávila já aproveitou, já deu um tapa na nossa tarja também, e assim seguimos aqui no... Já aproveita, tira para tudo quanto é lado, até na tarja que está no nosso programa. Isso aí, Dávila. Vamos lá, Mota, como é que você avalia a maneira como os inquéritos estão avançando e principalmente as possibilidades que são traçadas em torno do nome de Jair Bolsonaro? Eu estou gostando do Dávila hoje. Eu não sei por quê. O Dávila Por que você hoje... não gosta nos outros dias? Não, é que tem dias que o Dávila está mais... Bom, Dávila, para bom entendedor, meia palavra basta, hein? Aí fica contigo. Deixa eu dizer. Não quero provocar nenhum tipo de desavença aqui, mas... O Dávila hoje está cirúrgico. Cirúrgico. Esse é o elogio que cabe aqui. Porque... Tem uma coisa, Dávila, que os meus amigos, eu não sou jurista, não sou policial, mas os meus amigos que são juristas me contam que existe uma coisa no Brasil chamada fetiche da pena mínima. Eles me dizem o seguinte: Roberto, no Brasil existe um acordo entre a maioria dos magistrados no sistema de justiça criminal para condenar o bandido sempre à pena mínima. Eles me dizem isso, né? Tem promotor, amigo meu, que diz: eu nunca vi um juiz condenar a pena máxima. Então, por exemplo, para o tráfico de drogas, me corrija se eu estiver errado, Palumbo, a pena vai de 5 a 15 anos de reclusão. É certo que o bandido vai ser condenado a 5. Contam policiais amigos meus do Rio de Janeiro que muitas vezes eles estão fazendo operação policial, prendem o bandido e o bandido diz logo: eu sou traficante, porque ele sabe que ele vai ser condenado a 5 anos de reclusão. Agora, vamos supor, vamos trabalhar com essa, como é que chama? Tarja, né? Dos 68 anos de prisão. Eu vou propor a vocês um exercício delicado de imaginação. Vamos supor que esses fatos que estão sendo narrados correspondam minimamente à realidade. Vamos supor. Qual deveria ser a resposta das instituições nacionais diante de um cenário como esse? Talvez a resposta fosse dar um passo para trás,
para entender o que está acontecendo, para entender por que o Brasil chegou a esse ponto, da gente estar vivendo um momento como esse. E aí, feito o diagnóstico, tentar corrigir o problema. A gente levantou uma hipótese aqui, né, que é a mistura de justiça com política. O Dávila sugeriu um remédio, autocontenção. Um remédio que eu já sugeri várias vezes aqui, mas parece que, né, talvez as pessoas que precisam aplicar esse remédio talvez não estejam assistindo Pingos nos Is com a frequência que deveriam. Mas talvez o caminho para tirar o Brasil dessa situação seja rever essa mistura de justiça com política e repensar a forma com a qual as instituições estão sendo conduzidas. Vamos voltar agora à Tarja, que ainda está lá, 68 anos. Algumas das pessoas declaradas como suspeitas de participar desse movimento, que tiveram as suas fotografias mostradas por toda a mídia durante todo o dia de hoje, os seus nomes divulgados, elas não são propriamente pessoas anônimas. Vocês concordam comigo? Até onde eu sei, nenhuma delas é criminoso conhecido, né, Palumbo? Com longa ficha criminal. No Brasil tem pessoas que são presas 100 vezes, 150 vezes, 180 vezes. Não se trata, não é o caso aqui. Eles também, até onde eu sei, Palumbo sempre me corrija se eu estiver errado, também não são integrantes de facções criminosas, como vários que a gente vê na notícia, né, que outro dia teve um que saiu pela porta da frente de um presídio em Brasília, solto oficialmente. Então, e tem mais um detalhe que talvez seja importante aí. Uma das pessoas que foi indiciada, um dos indiciados, ele participou da última eleição presidencial. Ele foi escolhido como representante por quase 60 milhões de pessoas. É esse o número? Tá correto? Então, talvez, gente, eu estou só sugerindo, eu não estou aqui em posição de fazer nada mais do que dar uma sugestão. Talvez o melhor caminho para uma nação que está vivendo, o momento que o Brasil está vivendo, seja procurar entendimento e conciliação. E com o precário conhecimento que eu tenho da história do Brasil, Dávila, me corrija se eu estiver errado. Nós já passamos por várias situações semelhantes em que se resolveu deixar o dito por não dito, vamos esquecer tudo o que aconteceu e vamos começar de novo. Então, me parece que essa talvez seja uma alternativa a ser considerada, que, infelizmente, eu não estou vendo ser tão discutida como eu acho que deveria. Fala, Palumbo. No Brasil, nós temos o princípio da tripartição dos poderes. Um poder fiscaliza e controla o outro. Só que isso não acontece no Brasil, infelizmente. E não acontece, não é por culpa da legislação, não. É por culpa da omissão de pessoas que ocupam cargos importantes e que poderiam fazer essa investigação, esse controle. Não faz, simplesmente não faz. Então, nós temos um poder como o judiciário, com um poder supremo, com ministros extremamente corajosos, e, por outro, nós temos deputados e senadores, principalmente senadores, que simplesmente, olha, eu não quero me meter nessa briga, eu não vou me meter nessa briga, eu não vou pautar absolutamente nada contra o judiciário. Por que eu falo de deputado? Porque lá no Congresso Nacional também tem uma CPI para investigar, salvo engano, acho que é do Marcel Van Hatten, para investigar abusos de autoridade. Por que não se pauta isso? Então, a culpa não é da lei. A culpa é da omissão de pessoas que ocupam cargos importantes. No caso, presidente da Câmara, presidente do Senado. A partir do momento que a gente colocar pessoas com coragens para, olha, não é mais possível situações como essa. A legislação tem que ser respeitada. A Constituição, principalmente, tem que ser respeitada. Aí talvez a gente comece a mudar esse panorama. Mas o que o Mota falou é mais absoluta verdade. Eu mesmo prendi o mesmo indivíduo 7 vezes em desmanche, na boca das motos, para quem conhece São Paulo. 7 vezes. Ele me chamava pelo nome e falava, Palumbo, não precisa nem me algemar, que amanhã eu vou sair na audiência de custódia. Eu falei, entra aí na viatura. E realmente, nas últimas vezes, eu nem algemava mais ele. Ele entrava lá e ele já estava cumprimentando ele assim já, Palumbo? Não, aí também não, né? Só faltava ganhar milha, né, Palumbo? Cada prisão ele ganha uma milha. É verdade, era o táxi de luxo ali, né? Enfim. E aí ele falava assim, ainda vou tomar um suquinho de laranja que eles oferecem lá de manhã. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai falar que isso aqui não é enxuga-gelo? Você vai acreditar
no que está acontecendo nesse país, é difícil, é muito difícil. Ô Dávila, você concorda com esse argumento do Palumbo de que a parte do poder que é mais aguerrida, mais corajosa, e uma parte, no caso, o legislativo, que não teria essa mesma vontade ou essa mesma robustez para argumentar? Bom, faltam duas, concordo com o Palumbo, porque faltam duas coisas. Faltam coragem e também tem medo, porque vários desses parlamentares têm casos no Supremo. E eles começam a fazer gracinha de colocar coisa que vai contra o Supremo. O juiz pode dar uma ligadinha lá, um assessor, fala, sabe aquela coisa que está na gaveta lá? Quem sabe pode sair da gaveta e começar a voltar o processo. Esse é o problema. Mas isso mostra uma coisa muito séria no Brasil. Todos os que estão no poder estão lá porque receberam o voto do eleitor. E o eleitor precisa entender a trajetória, o passado e o que o seu candidato está fazendo. Porque se o eleitor coloca essas pessoas lá, significa que matérias importantes que têm a ver com a autocontenção, não, com a contenção de outros poderes, não vai sair da gaveta, porque eles não vão ter coragem para votar. Agora, a culpa é do político ou é do eleitor que colocou o político lá? Porque nenhum político chegou lá sem voto. Esse é o ponto. Então, a culpa final é do eleitor. Ele é que colocou essas pessoas que não têm coragem, que vão manter coisa na gaveta, e vão manter mesmo. Por isso que nós temos de pensar na próxima eleição, e eu sempre falo isso, todo mundo gosta só de falar de presidente da República e tal. Não, a eleição mais importante para o Brasil hoje é para o Congresso Nacional. Nós precisamos eleger bons deputados, principalmente bons senadores, para que nós tenhamos força política para avançar com essas reformas estruturais do Estado brasileiro. Porque senão vai tudo para a gaveta. E sabe o que acontece quando é para a gaveta? Não tem risco para ninguém. Fica todo mundo do jeito que está. E isso é muito ruim para a democracia.